Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Se vós me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. Ao que Jesus também respondeu: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do versículo 23 até o 27. Aqui está dizendo assim: Jesus voltou do templo. Enquanto ensinava, os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram com que autoridade faz estas coisas. Só corrigindo aqui, Jesus voltou ao templo, né? Jesus voltou do templo. Jesus voltou ao templo. Então significa o quê? Que Jesus estava no templo, saiu e retornou. Então o que foi que aconteceu quando Jesus veio pela primeira vez no templo? Foi aquele momento em que Jesus se decepcionou. Quando ele entrou na casa de Deus, na casa do Pai. E estavam aqueles homens lá vendendo coisa, trocando moeda. E aquilo que deveria se fazer no templo, que era rezar, oferecer sacrifícios a Deus, bendizer e glorificar, isso não estava acontecendo como deveria acontecer. Tinha esses momentos, mas o que estava em jogo ali era a moeda, era o enriquecimento que eles estavam tendo. Então Jesus pegou um chicote, bateu nos vendedores, nos vendilhões e mandou todos eles saírem do templo. E aí as autoridades religiosas, aqui o sumo sacerdote e os anciãos do povo, que estavam justamente ali para o oferecimento do sacrifício e as orações e tudo mais, estavam concordes com aquela situação errada que eles estavam fazendo. Então, quando Jesus vem e faz tudo aquilo, aí Jesus volta, Jesus sai do templo e volta de novo, eles fazem essa pergunta: com que autoridade fazes estas coisas? Eles estavam dizendo: quem é você para entrar aqui no templo e bater nos outros e mandar todo mundo embora? Quem é você? E aí Jesus usa ali de uma forma de pergunta, porque devolve, eles mandam uma pergunta, eles fazem uma pergunta e Jesus faz outra em cima. Aí Jesus fala: também vos farei uma pergunta, Jesus disse, se vós me respondeste, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? João Batista que estava ali batizando. Era uma coisa de João Batista, era uma coisa que os homens mandaram. Ou foi do céu que veio a autoridade de João Batista para batizar? Como eles não queriam abrir o coração. Eles refletiram. Diante da pergunta de Jesus,
E aí eles, não vou responder. Porque se eles dissessem que essa autoridade, né, vinha de João Batista, ou seja, se disserem dos homens temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Se dissermos que vem do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Coração fechado. Eles ficaram calados, não responderam. E Jesus também não vou responder, não. Não vou responder. Porque, na verdade, como eles deduziram que a autoridade de João Batista vinha do céu mesmo, eles tinham que deduzir que a autoridade de Jesus também vinha do céu. Ou seja, Jesus era a autoridade por excelência. Ele é a autoridade. Toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Porque ele é Deus. Como eles não queriam admitir que Jesus era Deus, eles até mentiram, não sabemos. Então Jesus disse, então não vou responder. Vejam só, meus irmãos. Vocês se lembram que Jesus fala que não adianta atirar pérola aos porcos? Então olha bem, não adianta discutir com quem não quer abrir o coração. Não é perda de tempo. Se a pessoa ela vem perguntar e ela tem disposição de na pergunta ela mudar, sim. Mas se ela pergunta e às vezes elas não querem mudança de coração, não perca tempo. Não perca tempo com os protestantes que ficam aí atrás e querendo falar coisas e tudo. Não perca tempo, eles não estão com abertura de coração. Mas se você percebe que eles têm abertura, eles estão querendo aprender, eles querem entender, ensina, fale. Mas se não tem disposição, isso você deve aplicar para qualquer pessoa. Se não há disposição, não adianta. É rezar. Pedir a Deus que em algum momento da vida dele, dessa pessoa, ela possa abrir o coração e ter disposição para abrir. Se não, não adianta. Como eles não tinham disposição de mudança, Jesus responde, eu também não vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. Eu não vou falar, porque da parte de vocês não há disposição de entender, de aprender, de mudança de vida. E é triste, meus irmãos, quando a pessoa ela encontra a verdade e ela não quer se abrir à verdade. Ela não tem disposição. Que terrível. Tem um momento lá no Evangelho de São Lucas que Jesus fala que aquelas autoridades religiosas, os fariseus, eles frustraram os desígnios de salvação que Deus tinha para eles. Que tristeza. Frustraram, tiveram oportunidade. Esses daqui, tiveram oportunidade, os saduceus aqui, porque Jesus estava mostrando para eles uma coisa que era óbvia. E tem uma coisa, não precisaria nem a pessoa ter a tal autoridade que eles estavam perguntando, para entender que o que os homens estavam fazendo ali estava errado. A casa de Deus é lugar de oração, Jesus falou. A minha casa é casa de oração, foi o que Jesus falou para eles. E eles não estavam rezando. Eles estavam o quê? Preocupados com o dinheiro. Eles queriam era dinheiro. Fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Mas eles se depararam com o erro deles, mas não quiseram mudar. Que terrível. E Jesus está voltando. É tempo de mudança. Jesus pode chegar a qualquer momento. Nós precisamos deixar as quinquilharias nossas, os pecados nossos, e abrir o coração para uma mudança verdadeira e não ficarmos nessa vidinha que muitos estão vivendo, porque o Senhor está voltando. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal. Eu não hei de morrer e nem viver,
porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.